Mande a sua pergunta, sua colocação no 11 950 45 18 40, tá? Ou através das nossas redes sociais, tem o Vida Melhor Oficial, meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, estamos sempre ligadinhos ali. Ah, e também o nosso chat através do YouTube. Olha, a gente tá muito conectado, hein? Que bom, porque juntos somos melhores. Vamos lá, vamos falar de labirintite, gente? Qual é a causa dessa tontura? Às vezes ela tá trazendo também uma certa perda auditiva, né? Para saber exatamente o que é o labirinto e como essa parte do ouvido pode afetar a nossa audição e a nossa sensação de equilíbrio, é que eu converso com ele, que é o otorrinolaringologista, médico amado, nosso amigo, Dr. Edson Monteiro. Seja muito bem-vindo, tava com saudade de você. Pois é, né? Te convidar para sentar ali. Tá bom, obrigado. E eu sento aqui e a gente já começa a entender aí essa história do labirinto, da labirintite. Sabe que é raro, mas eu já tive labirintite algumas vezes. E sempre fico pensando, o que será isso? Por quê? Talvez a minha amiga, você em casa também, né? Vamos tentar entender juntos, então. A labirintite é uma coisa bem complexa, é prevalente, né? Muita gente que tem, principalmente 03. na labirintite a gente vai experimentando a vida, vai ficando mais idoso. As questões, as tonturas podem aparecer e tem várias causas. Principais causas da labirintite, que o termo é errado, viu, Cláudia? O microfone, o seu microfone não tá bom. A gente vai ter que trocar, doutor. Pronto. Ok. Agora eu acho que vai ficar Agora melhor, né? Eu vou começar, Ok. então eu vou te pedir só para retomar, porque Tá. de repente alguém não ouviu. Então eu tava perguntando assim, por que é que a gente tem... É comum, você disse que é prevalente, né? É prevalente, principalmente com mais idade, né? E tem várias causas. Mas o termo, eu gostaria de colocar, o termo labirintite é inadequado. Porque ite, esse sufixo ite, ele traduz inflamação ou infecção, né? Existe labirintite mesmo, que é de causa viral ou de causa bacteriana, quer dizer, infecção ou inflamação. Mas são mais raras. Quando é que acontece isso? Essa tal da labirintite mesmo. É quando a pessoa tem uma virose, uma gripe, uma virose qualquer, e ela pode afetar o nervo do labirinto e a pessoa ter tontura. Essa é uma labirintite viral. E pode ter também por infecção do ouvido, otite média, né? Ou infecção do ouvido. Tem muita criança que tem muita otite, né? E aí pode essa bactéria que está lá atrás do tímpano, em contato com o labirinto, pode realmente desenvolver uma labirintite infecciosa, bacteriana. Tá. E o tratamento aí é antibiótico, tudo. Então essas são raras, né? Então aí generaliza todo tipo de tontura ou A de gente chama de vertigem, labirintite, chama né? de labirintite. Qual seria o termo correto? Então, você pode ter, por exemplo, migrânia, pode ter uma enxaqueca, né? O termo migrânia é um termo técnico. Enxaqueca labiríntica. Então, a pessoa pode ter um problema de uma irritação de meninge mesmo, né? Vascular, problema vascular que afeta as migrânias, né? As enxaquecas, e pode... como tem uma comunicação, existe uma similaridade de tecido, de comunicação do tecido labiríntico com o tecido do sistema nervoso central, a pessoa pode ter esse tipo de enxaqueca levando a tontura. Esse é um tipo, né? Tem outro tipo, que seria a metabólica. O que é isso? É o metabolismo do organismo. Então, uma causa muito frequente é intolerância à glicose, por exemplo, ao açúcar, né? Então, a pessoa que ela tem um metabolismo alterado ao açúcar, ela tem uma hiperglicemia, um aumento do açúcar no sangue, reacional, porque não está a insulina ou produzindo insulina suficiente, ou a insulina está sendo incapaz. O receptor da insulina no organismo incapaz de metabolizar esse açúcar pode gerar um problema labiríntico, é muito frequente. Então, é uma labirintite metabólica, quer dizer, labirintite. É um distúrbio labiríntico metabólico. Labirintite não é o termo certo. Também pode ser por colesterol alto. Então, tem todas essas coisas. Pode ser por problema circulatório mesmo. Existe essa vertigem, essa tontura por estresse? Existe sim, existe. O estresse pode gerar tudo, na verdade, né? E pode gerar incapacidade funcional do labirinto, né? Porque o labirinto, onde que é o labirinto, né? Para começar, né? Do que se trata o labirinto? Nós temos a orelha externa. Eu queria até para
produção produziu Será uma que figura. tem aí? Ainda não tá pronto. A gente tem, mas ainda não Depois tá pronto. então eu mostro. Então, daqui a Temos pouco aqui. você mostra. Então nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna onde está o labirinto, dentro do crânio, né? E tem a parte da parte do labirinto que é para audição e a parte do equilíbrio. Muitas vezes, eu falei de dois tipos, muitas vezes tem os cristais dentro do labirinto, existem cristais dentro do labirinto que são chamados otocônios, são os microcristais, né? E eles se deslocam lá dentro do labirinto, dando a sensação tanto de posição do crânio no espaço, ou de aceleração linear, né? Quando você está acelerando o carro e tal, ou até na montanha-russa, sentido vertical. Quando esses cristais se deslocam, ou eles se fraturam, porque pode fraturar por uma série de razões, inclusive metabólicas, ou de trauma. Quando eles se fraturam e se alocam em outros lugares do labirinto que não deveria estar, pode dar a sensação de vertigem. Tá, eu tenho uma dúvida, porque eu entendo que vertigem e a tontura, que de vez em quando a gente acredita que seja labirintite, sejam duas coisas completamente distintas, São né? distintas. Eu sinto muita vertigem, por exemplo, quando eu vou dormir com muito sono. Se eu estou muito cansada ou festejei muito na hora de dormir, eu tenho uma vertigem. De rodar? De uma sensação ruim, de desconforto, sabe? E a tontura é outra coisa, né? Se acordar e falar, opa, hoje eu tô um pouco tonta. Vamos falar sobre isso, essa diferença de vertigem e tontura e o que poderia ser? Sim. Eu vou fazer uma pausa agora, porque a gente precisa consertar o seu microfone, tá? Bom. E aí eu venho já pra gente pegar desse assunto. Tá bom. Você que tá aí acompanhando, aproveita também, já manda sua pergunta, né? Eu já deixei a minha no 119 50 45 18 40, tá bom? Nosso assunto de hoje é labirintite, que na verdade a gente já entendeu que são as tonturas e as vertigens, que labirintite é um outro termo usado para uma doença que já é mais rara. Agora vamos falar de um assunto mais leve, depois a gente volta lá. E aqui tem muito a ver com você, com a sua autoestima, com seu cabelo bonito, com a sua unha brilhante. Vamos lá, doutor Edson Monteiro. Agora está devidamente microfonado. Vamos ver se vai dar tudo certo. A gente deixou aqui a minha dúvida no ar, que talvez seja de muita gente também, diferença entre vertigem e tontura e o porquê que a gente sente eventualmente essa vertigem. A tontura não é vertigem. Vertigem é a sensação de rodar. Né? Pode ser subjetiva e objetiva, quer dizer, você está rodando no ambiente ou o ambiente está rodando à sua volta. Isso é vertigem. A vertigem pode ser acompanhada de náusea, né, de vômito, inclusive. Tontura não é rotatória e não tem a ver com labirinto. Né? Quando tem a ver com labirinto, é vertigem. Né? E a tontura pode ser um atordoamento, a sensação que está pisando numa superfície... Isso não tem a ver com labirinto? Não tem a ver com labirinto. E olha que isso é o que eu acho que as pessoas mais chamam de labirintite. Não tem a ver. Então pode ser um cansaço, pode ser do tronco cerebral, do sistema nervoso central. Tem uma série de situações até metabólicas, como eu já falei, que também pode levar à tontura, que não é vertigem, né? Na cama, normalmente, quando você falou que você sente isso e tal, geralmente as pessoas sentem na cama a vertigem, que é o VPPB, que é vertigem postural paroxística benigna, né? Que é dos otocônios, dos cristalzinhos que estão lá mal deslocados de uma forma errada. Porque quando a gente vira a cabeça, esses cristais se movimentam e eles estimulam o labirinto lá nos receptores. Se eles estão deslocados erradamente, e esse sinal acontece, em geral, exatamente na cama, mas aí roda. Quando levanta da cama, roda. Ou quando vai estender alguma coisa no varal, faz uma hiperextensão assim, aparece a VPPB, né? E precisa ter muito cuidado, que muitas pessoas, terapeutas e tudo, porque o tratamento é bem diferente. Quando é VPPB, que é essa questão da vertigem postural benigna, né, que são esses cristalzinhos que eu acabei de falar, o tratamento não é medicamentoso, não é remédio. O tratamento é reabilitação labiríntica, são exercícios. E muitos fazem, alguns terapeutas fazem essa reposição, tem a posição certa para fazer, mas tem risco de fazer isso, tem risco sério, né, risco médico mesmo, de fazer isso sem um controle médico. Por isso que a gente orienta, quando for uma VPPB, diagnosticou que é isso, é melhor o médico que está habilitado fazer essa
reabilitação labiríntica, ou fono que esteja credenciada para isso, né? Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Nosso corpo é nosso instrumento, é esse presentão que Deus nos deu. A gente tem que cuidar dele com bastante responsabilidade. Tem que checar bem onde é que a gente está indo, em quem é que a gente está confiando a nossa saúde. E você falou, deixa eu só concluir uma coisa, você falou do que o estresse, né, a ansiedade e tudo, leva, porque a labirintite ela pode ser. O labirinto são dois, sabe, Cláudio? Então, eles têm que funcionar sinergicamente. Eles têm que funcionar juntos. Eles, quando movimentam a cabeça para um lado para o outro, eles emitem sinais elétricos para o cérebro, né? Um emite estimulando, o outro manda o sinal estimulando diferente ou inibindo. Então, eles têm que funcionar juntos. Quando que vem o distúrbio labiríntico? Quando eles não estão funcionando iguais. Como se fossem dois alto-falantes, um alto e outro baixo. Então, quando um está diferente do outro, tem a vertigem. Ela pode ser por mau funcionamento desse, que geralmente são problemas circulatórios, e pode ser que esse esteja bem e esse esteja funcionando demais, que aí seria uma hiperreflexia, um labirinto hiperexcitado, né? E aí é onde o estresse acontece. Né? Então, hiperexcitação labiríntica de um em relação ao outro, a pessoa tem vertigem. Que dá o desequilíbrio. Vamos para as suas perguntas agora? Já conversamos um pouco, já deu para introduzir o assunto, mas talvez você tenha dúvida. 11 9 50 45 18 40. A primeira já está aqui, é da Paraíba, veio da Beatriz, e ela diz: faço tratamento para labirintite e continuo com muita tontura. A menopausa pode agravar o quadro? Então, a labirintite, que é o termo errado, né? Doença labiríntica ou distúrbio labiríntico, que seria o mais correto, se está fazendo tratamento contínuo e continua com tontura, a Beatriz tem que ver direitinho qual é a causa. A causa não foi identificada, né? Existem exames, vários exames otoneurológicos para identificar a causa. Hoje é muito difícil não se saber qual é a causa. Claro que a menopausa pode agravar, principalmente se ela já tiver um distúrbio metabólico. É isso que eu ia te falar, porque na menopausa a gente tem uma alteração no metabolismo, né? Hormonal enorme e metabólica, né? Então precisa ver se o seu problema, Beatriz, não é metabólico, que às vezes passa por um tratamento clínico, né? Importante, controle dietético de farinhas, tudo que tenha carboidrato, que possa desenvolver um problema metabólico e agravar a doença labiríntica. Vou fazer minha pergunta, tá, gente? A gente pode ter uma labirintite, uma tontura, sem causa e sem motivo de preocupação? Então, sempre tem uma causa, sempre existe a causa. Às vezes, a gente não chega a alguma conclusão por ignorância da medicina ainda. A gente chama de causa idiopática, quer dizer, que a gente não chegou a uma conclusão, né? Mas causa sempre tem, né? E muitas vezes essa que você acha que não tem causa é o emocional, em geral. Tá. É o emocional. Porque a verdade é que a gente sabe que não pode fazer automedicação de jeito nenhum, mas às vezes a gente faz, né? Às vezes a gente ouve uma amiga falar assim: eu tomei tal negócio para labirintite, melhorou. A gente fica até achando que é labirintite quando a gente descobre, depois de anos, que não existe nem esse termo para esse tipo de tontura que a gente sente, né? Mas é sempre importante pesquisar para saber o que é? Sim, com certeza. Às vezes a pessoa está tendo um quadro de labirintopatia, de doença do labirinto, que é uma doença degenerativa, inclusive. Existe um tipo de labirintopatia, de doença, labirintite, vamos usar o termo aí errado, mas que todo mundo conhece, chamado síndrome de Meniere. Doença de Meniere, né? E essa doença, ela vai causando o seguinte: a pessoa tem tontura, tem sensação de ouvido tapado, sabe? Tipo, você está descendo a serra de carro ou avião, né? Aquele ouvido assim. E ela tem aquela opressão dentro do ouvido e depois melhora aquela pressão do ouvido e ela tem uma vertigem forte, né? Mas a audição com essa doença de Meniere, ela vai caindo, ela vai perdendo a audição com o tempo, né? E ela se torna incapacitante a audição. Então, existe controle da doença de Meniere. Por isso que é importante para qualquer distúrbio, né? Qualquer doença que apareça na gente, qualquer sintoma, tem que investigar para que a coisa não cronifique. E pior, né? Tomar remédio errado. De repente você está com uma hiperreflexia, você está com um distúrbio labiríntico que é hiperexcitado, o labirinto, e você vai tomar um remédio para bloquear o labirinto ou um vasodilatador que não tem nada a ver,
um anti-histamínico que se usa muito. Outra coisa importante são alergias alimentares. Né? Então, nós falamos de distúrbio metabólico, mas muitas vezes a pessoa é alérgica a um determinado alimento que causa uma inflamação no organismo e pode dar tonturas. A gente tem que investigar. Tem que investigar. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Kelly, ela é de Goiás. Diz, quando fico muito tempo sem comer, passo mal e quase desmaio. O médico falou que era vertigem, mas como já tive labirintite, pode ser esse problema de novo? Então, esse quadro de quase desmaio provavelmente não é labirintite. Isso é uma hipoglicemia que ela está tendo, né? Uma falta de açúcar no sangue e que ela tá tendo esse mal-estar que não é a vertigem, que não é o quadro labiríntico. E o médico falou que era vertigem. Vertigem é muito é aquilo lá que eu falei, né? São as tonturas rotatórias, tudo. O fato de você... aquela labiríntica, aquela doença labiríntica metabólica é quando você está tomando o alimento. Quer dizer, você está comendo carboidratos e desenvolve a labirintite. É diferente disso que ela está falando. Tá. Ela está tendo mal-estar com o jejum. Falta de... E com o excesso que seria essa questão metabólica do açúcar, aí gera labirintite, entendeu? Tá joia. Vamos lá, próxima pergunta. Obrigada, Kelly, pela participação. Um beijo para a turma de Goiás. Márcia de Jundiaí. Tontura e desmaio sempre devem ser investigados por um otorrino ou devo procurar um outro especialista também? Em geral, tontura é o otorrino que é mais procurado, mas o neuro também, neurologista também, né? Ambos, né? Quando o neurologista vê que se trata de doença labiríntica, ele normalmente encaminha para o otorrino, e é o otorrino que vai cuidar disso, né? Agora, desmaios não tem nada a ver com labirinto, tem que realmente procurar ou médico do sono, que é uma subespecialidade, ou neurologista. Ótimo. Obrigada, Márcia. Beijo para Jundiaí. Próxima pergunta da Daniela, de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul. Sofro com tonturas e o clínico geral disse que era labirintite, mas mesmo com a medicação prescrita, ainda passo mal. O que fazer? Então, Daniela, mesma coisa, né? Está sofrendo com tontura, está se classificando como labirintite, não se chegou, provavelmente, eu acredito aí que você ainda continua com a medicação prescrita, passando mal. Então, não foi exatamente visto qual é a causa dessa labirintite. Como eu te falei, pode ser os cristais, pode ser questão metabólica, pode ser estresse, pode ser circulação, tem que investigar. É tanta coisa, né? E acontece como aconteceu com a Daniela, porque a gente sabe que tem muitos médicos que não estão completamente atualizados, né? Não é julgando, mas por inúmeros fatores, e aí a gente acaba não sendo diagnosticado da forma correta, ou não chegando à causa. Então, busque uma outra opinião, tá? É importante procurar médicos como o Dr. Edson Monteiro, que está sempre buscando aí todas as possíveis causas para que a gente trate a raiz do problema, tá certo? Sim, senhora. Doutor, muito obrigada. É uma alegria te receber sempre. Muito obrigado. Volte rápido, porque demorou muito para vir dessa vez, tá bom? Tá bom, obrigado. Doutor Edson Monteiro, ele tá, se você quiser marcar, inclusive, para bater um papo no 11 2950 2339, 11 2950 2339. E aí você também pode mandar um e-mail no edsonmonteiro@santamarcelina.org. Obrigado. Muito obrigada, uma ótima tarde e até a próxima. Até. Obrigada. Obrigado. Vem cá você comigo, vamos continuar aqui aprendendo, gente. Depois dessa aula, porque isso é uma aula importante, a gente não pode mais ser negligente, né? Vamos cuidar aí para resolver de vez todos os